Hoje eu vou te ensinar como e onde avaliar fundos de investimento na prática. Fala gurizada, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro Henrique Lucas, eu sou o Guri Investidor e hoje, como eu disse, vou te mostrar aqui na prática como que eu faço para avaliar fundos de investimento. Como eu já falei, fundos de investimento existem de vários tipos, tem de renda fixa, multimercado, ações, e tu precisa comparar para saber qual que é o melhor, porque tem muitas opções. Só que para tu saber, para tu entender esse vídeo, é preciso que tu já saiba o que é um fundo de investimento. Se tu ainda não sabe, o Nathan vai deixar disponível aqui nos cards, então tu olha lá primeiro o vídeo, entende o que é um fundo de investimento, depois volta aqui para tu saber como comparar eles, tá bom? Então, eu já tô aqui na tela, já tô aqui no site, é o site Veres, vai estar o link na descrição, mas também é bem fácil de achar no Google. Aqui eu vou explicar algumas questões deles e depois eu vou colocar alguns fundos para a gente comparar na prática. Primeiro eu vou comparar fundos parecidos, depois eu vou comparar fundos diferentes. Nenhum desses fundos é uma indicação de compra, tá bom? É simplesmente para fins educacionais, fins de estudo na parte de comparação mesmo. Então aqui tu vai buscar o fundo que tu quer. Pode colocar o nome do fundo ou o CNPJ. O nome pode ser que esteja um pouco diferente, porque nas corretoras às vezes aparecem algumas abreviações, como FIM, como para Fundo de Investimento Multimercado. Então aqui, na maioria das vezes, tu botar o CNPJ é mais certo que vai vir exatamente o mesmo fundo, tá bom? Então aqui eu já coloquei o primeiro fundo, aparece a rentabilidade e ele já vai automaticamente nesse ótimo aqui. O ótimo serve para vincular as comparações. Então assim, ó, ele pega o prazo que encaixe todos os fundos. Não é justo tu comparar um fundo que iniciou há 6 meses com um fundo que já iniciou há 5 anos, por exemplo. Então ele pega o prazo máximo do fundo menor. Então esse é o ótimo. É diferente do máximo porque o máximo ele pega o prazo máximo do fundo maior. Entende? Então a rentabilidade não vai ser tão fidedigna porque um fundo vai estar começando muito antes e o outro fundo vai estar começando agora, então eles não têm como estar no mesmo ponto. Tá, então aqui para começar a comparação eu coloquei 2 fundos apenas, que são fundos multimercado. Os fundos multimercado são fundos que têm uma liberdade maior de investimento, tudo bem? Eles não são limitados a investir uma porcentagem em ações, como os fundos de renda variável, que precisam investir 65% do seu patrimônio em renda variável, então eles têm uma liberdade um pouco maior, assim como eles também não se vinculam tanto a investimentos em renda fixa, eles conseguem ter uma liberdade maior e por isso eles conseguem achar um ponto interessante entre risco e retorno. Aqui eu vou mostrar alguns pontos legais para vocês. A gente consegue ver desde o início dos fundos até o momento de agora. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade, então nesse caso o fundo Ibiúna Red Advisory está com a rentabilidade maior de 31,75%, enquanto o Vista Red está 25,56%. A gente consegue comparar nesse caso com o CDI do período, que está 10,74%, ou se tu quiser comparar com o Ibovespa, tu também consegue. Daí o Ibovespa, no caso, como a gente está comparando com fundos que não são de renda variável, o Ibovespa claramente vai estar mais alto. Depois eu vou comparar com alguns fundos de renda variável e daí a gente vai ver como é que os fundos se saem em relação ao Ibovespa. A gente também consegue mudar o prazo. Por exemplo, se vocês quiserem ver mais no detalhe como que foi o desenvolvimento do fundo durante a crise de 2020, a crise do corona, a gente consegue ver aqui, ó, foi mais ou menos nessa época, a gente consegue ver principalmente por causa do Ibovespa, que caiu bastante, e esses fundos não tiveram algo tão significativo, não tiveram uma queda tão significativa. O personalizado também é interessante, porque se tu quiser ver um período específico de comparação entre fundos, tu consegue colocar aqui. Essa área aqui, Underwater, devia ter feito aula de inglês mesmo. Essa área aqui mostra apenas as quedas dos fundos, e também em relação ao Ibovespa ou ao CDI, tu também pode comparar isso. Então ele mostra apenas os momentos que o fundo teve quedas, tá bom? Ele desconsidera as altas dos fundos. Volatilidade, tu consegue ver os momentos em que o fundo teve mais volatilidade, variou mais o preço. Então nesse caso aqui, o fundo que teve mais volatilidade foi o Vista Red, tá? E a correlação. A correlação é muito interessante quando tu vai montar uma carteira e tu tem mais de um fundo que vão compor a tua carteira. Tu vai querer um fundo de renda fixa, um fundo multimercado e um fundo de renda variável e tu quer que esses fundos não andem juntos. Tu quer que esses fundos, cada um renda na sua área. Vale a pena olhar a correlação para que ela seja negativa. Uma correlação positiva diz que os dois andam juntos, praticamente. Então, quando um sobe, o outro tem a tendência a subir junto. Agora, uma correlação negativa ou próxima a zero diz que eles têm
a tendência a ir em lados contrários. Se esse é o primeiro vídeo que tu está vendo do canal, pensa em se inscrever, porque eu trago esse tipo de vídeo com bastante frequência. Não esquece de deixar o like se tu tá gostando e se tu tiver alguma dúvida pode mandar pra gente, tanto aqui nos comentários quanto pra mim lá no Instagram. Outras informações importantes que tem aqui embaixo, ó, rentabilidade absoluta, rentabilidade relativa, que é em relação ao benchmark que tu selecionou, no caso a gente botou o CDI, o índice Sharpe, risco-retorno, quanto maior melhor, ele te dá a relação risco-retorno, que é o que a gente chama em alguns lugares de custo-benefício. É praticamente a mesma coisa, é o risco-retorno. É o quanto vale a pena tu correr esse risco para o retorno que o fundo te dá. Quanto maior, mais legal esse fundo é. Muita gente acha que apenas o índice Sharpe já é o suficiente para avaliar um fundo, mas não, depende da liquidez que tu quer, depende da volatilidade que tu está disposto a correr e todas essas outras informações. E o risco, conforme eu disse, o risco também é algo muito importante para tu olhar, porque, por exemplo, a diferença é que o risco desse daqui, do fundo Vista Hedge, é mais alto do que o fundo Ibiúna Hedge. Para algumas pessoas que não estão dispostas a correr tanto risco, tem uma diferença bem alta. E aqui tem várias informações necessárias para tu saber sobre especificamente esse fundo, sem um lado de comparação, entende? Umas informações mais detalhadas. Se tu quer saber, se tu vai se aprofundar no estudo, aqui tem a rentabilidade certinho, quanto foi cada mês, a rentabilidade em relação ao benchmark que tu escolhe, CDI e Ibovespa, a rentabilidade absoluta de cada mês desde o início e várias informações que são bem úteis para também a comparação. Agora, como eu disse, eu vou mostrar para vocês fundos diferentes, simplesmente para mostrar para vocês como os gráficos ficam diferentes, tudo bem? Aqui eu botei dois fundos que são parecidos, são da mesma área, são dois fundos multimercado. Agora eu vou colocar um fundo de renda fixa, vou deixar um desses multimercados e vou colocar um fundo de renda variável para que vocês vejam a diferença e a comparação entre eles e também para mostrar a correlação. Então, entre esses dois, eu vou dizer o porquê que eu estou escolhendo um deles, tá bem? Nesse caso, a rentabilidade mostrou que é melhor o fundo Ibiúna Hedge nesse período. No período máximo também, ele começou um pouco mais baixo, porém ele se recuperou bem mais rápido e se manteve em alta. A volatilidade, por mais que o Ibiúna Hedge tenha sido o que teve mais rentabilidade, o fundo Vista Hedge foi o que teve mais volatilidade, então o risco não vale a pena, porque o Vista é o que mais varia e não entrega um retorno condizente com essa variação, entende? Então, nesse caso aqui, entre esses dois, eu não estou avaliando a qualidade do fundo em si, eu não olhei a gestora, não olhei a empresa, eu só estou ensinando a olhar essas variáveis, tá bem? E a outra informação que é para matar essa decisão é o índice Sharpe, que eu já falei antes, que o índice Sharpe do Ibiúna Hedge, fundo azul, é praticamente o dobro quase do fundo de baixo, é 1,42 enquanto de baixo é 1,67, então a gente vai tirar o fundo vermelho e vai deixar apenas esse para comparar com os outros. Então eu vou inserir os outros aqui para a gente continuar a comparação. Então, como eu estava falando aqui, eu coloquei três fundos diferentes, tá? O fundo azul é o que a gente estava vendo antes, o Ibiúna Hedge, que é o de multimercado. O fundo verde é um fundo de renda fixa, que é o Western Asset Renda Fixa Ativo. E o fundo vermelho é um fundo de renda variável, que é o Dahlia Institutional Advisory, fundo de investimento em cotas e fundo de investimento em ações. Então aqui a gente pode ver claramente a diferença entre eles. Se a gente comparar o fundo vermelho, que é o fundo de ações, ao Ibovespa, a gente consegue ver que ele teve uma rentabilidade mais alta que o Ibovespa, enquanto o fundo de renda fixa não. O fundo de renda fixa, como se esperava, ele se manteve em um risco não muito alto, ele não variou tanto, porém ele não teve uma rentabilidade tão alta assim a ponto de superar o Ibovespa, né? O ponto principal dessa comparação que eu queria mostrar para vocês é a correlação. Nesse caso aqui a gente consegue ver a correlação entre eles, tá? O mais alto nesse caso a gente consegue ver que é essa correlação aqui, que é entre o fundo de ações e o Ibovespa. Ok, faz sentido. O fundo de cotas em relação ao Ibovespa, aqui se tu botar o mouse aqui em cima ele aparece a comparação que a gente está falando, ó, Ibovespa em relação ao Ibiúna Hedge, 0,42. É uma correlação baixa de 0,5, então 0,4 é uma correlação ok. A correlação entre o Dahlia e o Ibiúna também, 0,4, tá ok. E essas daqui de 0,65 também estão interessantes, tudo bem? A única correlação que é alta realmente é a do Dahlia em relação ao Ibovespa, porque ele é um fundo de ações, ele já tem a intenção de acompanhar o Ibovespa. Resumindo, as principais coisas que tu tem que prestar atenção quando for comparar é a rentabilidade, a volatilidade, o risco. E também
tem outra informação que não tem aqui, que é a liquidez. Isso é algo um pouco mais pessoal, que tu tem que olhar na hora de que tu for comparar um fundo e escolher, tá bom? Cada fundo tem uma liquidez. Tu tem que saber quanto tempo tu pode esperar para que o dinheiro investido naquele fundo demore para estar na tua conta. Então isso é algo bem pessoal que tem que ser avaliado. Então, tem que avaliar essas variáveis para que tu consiga escolher o fundo melhor para ti. Por isso que muita gente me pergunta, Pedro, qual é o melhor investimento? Qual fundo tu me recomenda? E eu não tenho como te recomendar, porque todas essas variáveis dependem de ti, dependem do teu perfil de investidor, do que tu precisa, do risco que tu está disposto a correr, liquidez que tu precisa, e todas essas variáveis é algo que é necessário que tu aprenda a ver e avaliar. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Eu sei que esse é um conteúdo que pode ter ficado um pouco rápido, mas é que ele é um conteúdo realmente denso, é algo difícil de explicar em pouco tempo, porém é algo que eu acho importante e que muitas pessoas já me perguntaram como fazer. Se tiver alguma dúvida, se algo não ficou claro, pode me mandar aqui ou lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês tiraram essas dúvidas. E, por favor, não fique com dúvidas. Bota aqui nos comentários ou me manda no Instagram de verdade. Não quero que fique confuso, e se ficou confuso eu quero saber, para se futuramente precisar eu gravo outro vídeo, não tem problema. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o like porque ajuda muito o canal. E se tu ainda não é inscrito, se inscreve para tu receber a notificação dos próximos vídeos. Tá bom? Valeu e até a próxima.